Então, como é que os advogados aceitam um desqualificado desse como o Barroso como ministro? Não é que os advogados deveriam de simplesmente ficar fazendo pedido de impeachment. É dizer, eu não aceito. Agora, a quantidade de advogados no Brasil que aceita chamar um cara desse de ministro mostra o buraco que nós estamos no Brasil. É a freira aceitando dicas de castidade com a puta. Não dá, meu irmão. É o pastor aceitar dica de Sagrada Escritura de um maluco satanista. Não é brincadeira o que eu tô falando. O Gilmar Mendes hoje disse que, lá dando uma entrevista para os repórteres, que o Brasil vive um parlamentarismo desorganizado por causa da relação entre o executivo e o legislativo. Esse modelo, segundo ele, ainda não é bem definido. Eles vão definir, né? Vão fazer uma lei, vão regular, vai ser uma beleza. E o ministro falou então com esses jornalistas, lá no 13º Fórum de Lisboa, evento do qual o Gilmar Mendes é anfitrião, e ele considera que o Brasil, então, vive um semipresidencialismo. Há algum tempo, aspas para o Gilmar Mendes, há algum tempo no Fórum de Lisboa, nós temos discutido se não seria melhor para o Brasil se o país se encaminhasse para um semipresidencialismo diante do vulto do poder que o Congresso tem assumido. Eu nem perdi tempo fazendo uma pesquisa para reunir, talvez eu escreva um artigo sobre isso hoje, vamos ver, reunir todas as falas de cunho político partidário que os ministros do STF, né, pronunciaram. A gente não precisa nem recuar tanto assim no tempo, não. Se você recuar aí 1 ano, 2 anos, acho que você vai encher umas 10 páginas de declarações como essa, assim, patética, do Gilmar Mendes, assumindo que ele é um politiqueiro. Não vou nem dizer político ou politiqueiro. Não tem que se meter nisso, não tem que dar declaração sobre o sistema de governo, isso não compete ao STF. Aliás, ele tem que defender o sistema que está previsto lá na Constituição. Nós derrotamos o bolsonarismo. Aí o Toffoli já tinha falado coisa parecida, né, sobre semipresidencialismo, sobre ser o STF, ser o editor da nação. Que mais? Gente, nós derrotamos o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes agora, na Universidade de Coimbra. O século XXI é o século do judiciário. Rapaz, nós estamos falando de ministros do STF que deveriam ser discretos, não falar, ficar quietinho no canto, não dar palpite sobre política. Eles não são políticos. É uma tristeza, assim, absoluta, tudo isso. Uma boa. Não, e aqui, por exemplo, a única juíza, né, que eles chamam de juízes, né? O Justice, mas aqui são, né? E a juíza que deu entrevista aqui, ela já tá calada, né? Então já não tá dando mais entrevista. Provavelmente ela vai voltar a dar entrevistas, porque é de esquerda, né? Então esse pessoal dá e volta a dar, né? E o fato é o seguinte, o Brasil tá servindo de laboratório para uma nova reformulação do Estado, comandado por juízes. Isso é algo que já tá evidente, né? Depois eu não vou conseguir ouvir, mas pelo resumo que o Rafael Fontana fez aqui no X, tem mais uma fala política. Tá na agulha. Tá na agulha? Tá na agulha. Aqui. Desculpa, vamos ver? Porque Vamos. Aí você continua. Não é de negatividade. Ninguém Tá enxerga sem nada áudio. bom em coisa. Ver se não é promíscuo. Tá Barroso. Tá, volta um pouquinho então, que a gente estava com o áudio fechado aqui. Pronto, pode soltar. De negatividade. Ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos a população hoje, mais da metade de classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas. A segunda onda... Meu Deus do céu. As coisas boas. Ele recebe salário da Secom, ele tá ligado ao Sidônio, Ele é do Palmeira, PT, tá ele é do PT. Qual é a parada? Eu sei que ele dá pro João de Deus. Tô falando que eu sei, velho. Não, De forma transcendental. Mas você vê como é que a coisa tá descambando de um jeito. Quero ver quem da produção vai matar essa mosca que tá perturbando aí. Porra, rapaz. Olha lá, ele sabe extrair o que há de melhor das pessoas, diz Barroso, sobre o abusador João de Deus. Quando eu falei que eu não tava mentindo, ele sabe extrair o que há de melhor das pessoas. Foi ele que falou. Isso não foi no carnaval em Vassouras, mas poderia ter sido, né? Poderia, com certeza. Ainda mais cantando
Sua piscina está cheia de ratos. Olha, o Barroso... Desculpa, Max, eu te interrompi. Nada. O Barroso, ele, além de promíscuo, no pior dos sentidos, não é só promíscuo porque ele é tarado, não. No pior dos sentidos, o cara foi advogado de um terrorista. Terrorista, aqui nada aqui é figura de linguagem. Aqui, ó, eu não tô mais brincadeira. Tava brincando. Ele foi advogado de terrorista. Ele disse que aprendeu mais com o terrorista visitando-o na cadeia. Ele falou isso. Eu aprendi mais visitando Cesare Battisti na cadeia do que todos os meus anos de formação. Tá ali, ó, advogado que garantiu a liberdade de Battisti. Quem quer? Olha a imagem dele ali, ó. Ele disse que aprendeu mais com Cesare Battisti, terrorista, do que todos os anos que ele foi professor na faculdade. Esse homem nunca deveria de estar na Suprema Corte. Essa Suprema Corte hoje, ela é tomada não só de incompetentes, mas de criminosos. Criminosos. Por que criminoso? Porque crime, gente, a gente está acostumado a entender crime só como algo que viola o Código Penal, ou o Código Civil, ou, por exemplo, crime de responsabilidade. É criminoso também aquilo que todo mundo sabe que é absolutamente errado. A gente não pode ficar numa linguagem positivista. O Olavo muitas vezes falava isso. O Olavo falou assim, esse fulano aqui, isso aqui é um crime contra, por exemplo, a formação educacional, um crime contra a educação. A gente não pode ficar preso só à letra da lei. Tá ali a fala dele, né? Dizendo que ele aprendeu mais com Cesare Battisti do que qualquer um outro. Obrigado aí, produção. Esse é o terrorista que foi extraditado do Brasil. Depois chegou à Itália e confessou. Para a Itália. E confessou o crime, exatamente. 4 assassinatos, né? Exato. Inclusive, incluindo criança. Tá ali, ó. 4 homicídios, 2 policiais, 1 joalheiro e 1 açougueiro. Ah, não. O que incluía crianças era o amigo dele. Era o outro. Era o Achille Lolo. Né? Fundador do PSOL. Fundador do PSOL. Exatamente. Então, o fato da classe jurídica aceitar o Barroso como alguém dotado de conhecimento jurídico já mostra um déficit de formação intelectual no Brasil. Porque eu, por exemplo, imagine só, o Max não concluiu física por pouco, né? Você aceitaria um professor de física que não soubesse fazer cálculos básicos de matemática? Não. Você aceitaria, Lacombe, um professor de literatura ou poesia que não soubesse métrica na poesia? Sem condição. Então, como é que os advogados aceitam um desqualificado desse como o Barroso como ministro? Não é que os advogados deveriam de simplesmente ficar fazendo pedido de impeachment. É dizer, eu não aceito. Agora, a quantidade de advogados no Brasil que aceita chamar um cara desse de ministro mostra o buraco que nós estamos no Brasil. É a freira aceitando dicas de castidade com a puta. Não dá, meu irmão. É o pastor aceitar dica de Sagrada Escritura de um maluco satanista. Não é brincadeira o que eu tô falando. A passividade do povo brasileiro tem que acabar. Tem que acabar essa passividade, gente. Ah, mas esse Alan fala demais, esse Alan fala palavrão. Tinha uma menina comentando lá na publicação do Eduardo. Tem como lá vai lá no meu Twitter, produção, Alan Conta 5, eu dei RT. Vejam só o que tá acontecendo com o Brasil. Tem como colocar lá, produção? Aí eu vou orientando aqui. É só ir lá no meu perfil. Clica essa foto de quando você era freira. Clica aí, por favor. O Eduardo Bolsonaro. Segura aí. Você não sobe ainda não. Segura aí. O Eduardo Bolsonaro postou o vídeo onde eu falo para a Polícia Federal e para o Alexandre de Moraes. Quando é que vocês vão derrubar a minha conta? O que aconteceu? Vocês estão parados? Não vão derrubar mais, não? Por quê? É segunda-feira agora, né? O quê? O dia do limite do Alexandre de Moraes. O pessoal tava na contagem regressiva. 6, né? Acho que eu vi no chat aqui 6 dias. Então, semana que vem. Que é o prazo que o tribunal aqui da Flórida deu para ele responder a notificação que recebeu sobre censura, né? Isso. O Rumble é o grupo de mídia do Donald Trump. Então, semana que vem o Alexandre de Moraes vai ter que dar uma resposta. O Eduardo Bolsonaro usou esse meu vídeo de um jeito jocoso para alertar sobre um problema grave, que não é brincadeira. É um tema extremamente sério. E aí a menina escreveu isso aqui. Sobe ali, produção, por favor. A menina escreveu: Pô, Eduardo, compartilhar esse cara com esse vocabulário, bota a foto dessa vadia pra você ver. Não, olha a santinha do pau oco. Não, clica nela, clica na foto dela. Aí eu botei, essa foto sua era de quando você era freira? O Max tá rindo ali. Pois é, essa é a garota que foi reclamar do meu vocabulário. Assim, pode voltar em mim aqui, obrigado. Cara, não dá. O Brasil,
Quantas pessoas eu vou encontrar no Brasil que vão se atentar ao problema em si? Porque não dá você falar assim, parem aquele filho da puta. Aí o outro vira e fala assim, pô, ele chamou o estuprador de filho da puta, mas a mãe do estuprador é gente boa. Ela não é puta. As pessoas estão nesse nível. Não estão querendo parar o estupro porque o cara que gritou de um jeito que não poderia. É isso que tá acontecendo. Barroso é o cara que defende João de Deus, gente. Você tem filho? Você em casa tem filho? Você conhece alguém que tem criancinha pequenininha? Vá ver o que o João de Deus fez. O João de Deus fez com criancinha, rapaz. Pelo amor de Deus. Vai ver o que esses caras estão fazendo com os pastores e padres sérios. Eles não recebem um padre sério, um pastor sério. Pelo contrário, Alexandre de Moraes está perseguindo aquele pastor que ficou preso, acho que agora ele foi libertado, mas porque estava com uma Bíblia na frente do quartel. Foi preso por essa gente. Até quando nós vamos ficar tolerando essa merda? Ah, não pode falar palavrão. Foda-se. Nós não podemos tolerar isso, gente. E o jeito de acordar é esse. E falando educadinho, vocês não vão acordar ninguém. Vocês não precisam falar palavrão. Mas vocês têm que apontar pro problema e dizer, gente, acorda aí, ó. Essa gente tá prendendo padres, prendendo pastores, colocando em inquérito, defendendo terrorista na corte, prendendo senhorinha, e ainda vai pro exterior falar asneira. Essa gente tem que ser tratada como tal. Como tal. O Barroso tem que andar e a cada passo ele tem que ouvir um filho da puta. Desgraçado, canalha, bandido, safado. Ele não pode ser cumprimentado com bom dia. Digo, o Brasil inteiro tiver consciência disso, quisera eu poder estar em todas as TVs do Brasil agora falando isso. Eu duvido, Lacombe, que se eu explicasse para as pessoas do Brasil inteiro, em todas as TVs, o que o Barroso defende, de quem ele foi advogado, e o que ele fala do João de Deus, e o que o João de Deus fez, e o que o Alexandre de Moraes e o STF está fazendo com o padre Zé Eduardo, padre Paulo Ricardo, com os pastores que foram presos, eu duvido que ia ter um brasileiro que ia discordar de mim. Xingando, falando palavrão. Não ia ter. Não ia. O que falta pra essa gente é conhecimento. Porque esse canalha tem que ser cumprimentado como safado. Todo dia. Não é bom dia, não. Canalha. O cara olhou pra pegar café num hotel, vagabundo. É assim que essa gente tem que ser tratada. Depois eu faço uma análise técnica sobre essa merda que eles estão fazendo de ficar falando sobre coisa de política. Mas eu queria só dizer esse povo brasileiro. Essa gente tem que ser tratada assim. E a gente sabe, né, Max, que atuação político-partidária de ministro do STF é passível de punição com impeachment. É crime. É crime. É crime, ou seja, o ministro ele não pode ter atuação política. Nem o juiz não pode ter atuação política. Porque se supõe, né, isso é princípio básico do direito, que o juiz tem que ser imparcial. Então ele não pode, num julgamento, ter lado, porque senão, você imagina, se eu sou a favor do PT, se o juiz é a favor do PT, ali é partidário do PT, quando vier alguém que seja em oposição ao PT, a tendência dele vai ser sempre condenar. Quando vier alguém do lado, né, político que ele apoia, a tendência dele vai ser sempre absolver. Então, assim, é básico, né? Isso é ridículo. Agora, essa história de semipresidencialismo, tá? É o sonho da esquerda no Brasil hoje. Revolucionário mesmo. Por quê? Porque aí você vai dar mais poder a quem? Ao presidente, né, do Congresso. Então, o presidente do Congresso vai passar a ter muito poder. E por que isso, para eles, é maravilhoso? Porque o presidente do Congresso é a eleição indireta. Né? Ele é eleito pelo Congresso. Então, você não vai mais depender nem sequer das maquininhas. Você não vai mais depender de nada, de TSE, né, de ter que censurar. Não. Basta comprar a maioria dos votos dos parlamentares. Pronto, você vai ter o presidente do Congresso que você quiser, você vai poder mandar no Brasil à torta e à direita. Né? Lembra-se, na época do Rodrigo Maia, 2020, eles já estavam falando dessa história do semipresidencialismo, a ponto do Rodrigo Maia, que na época era o presidente da Câmara, foi à Espanha para conhecer esse modelo de semipresidencialismo, falando que essa era a solução do país. Eles vão vir com essa história. Vocês podem ter certeza. Escreve o que eu estou falando e me cobra, tá? Eles vão vir com essa história de semipresidencialismo. Eles estão há anos falando sobre isso, voltaram agora com esse assunto e o plano é esse. Por que vocês acham que eles passaram aquele projeto de lei para não ter reeleição de presidente? Né? O presidente seria 5 anos porque eles sabem que não vai mudar. Agora, deputado federal e senador pode ter reeleição a vida inteira.
Então, assim, o plano deles está muito claro com essa história do semipresidencialismo. E eles vão empurrar isso no Brasil, eu tenho certeza. Eles querem tirar o poder constituinte do povo Exato. na prática. Exato. Tentar desenhar para vocês de um modo bem claro. O que acontece hoje no Brasil com os votos, por exemplo, sabe o puxador de votos? O puxador de votos, por exemplo, para as casas legislativas, deputado federal, deputado estadual, vereador, quando uma pessoa dentro de um partido, ela tem muitos votos, o quociente eleitoral faz com que, é um cálculo doido que tem ali nas leis eleitorais brasileiras, com que, não importa se o cara é um palhaço, igual foi o caso do... Que comediante? Qual é o nome dele? Léo Lins. Não, político, deputado federal. Tiririca? Tiririca. Como foi o caso do Tiririca. Não importa se ele é um comediante, tá? Se ele levar muitos votos, normalmente voto de protesto, né? O pessoal fica meio puto da vida e fala assim, vou votar nesse cara aqui. E aí, ele acaba levando um monte de gente dentro do partido dele. Só isso já é uma violação do poder constituinte, porque tá tirando ali o jogo, tá tirando o balance, né? O equilíbrio do jogo político eleitoral. O que eles querem é aumentar cada vez mais a interferência do povo nas decisões políticas. Ao fazer um parlamentarismo, como eles estão pensando, eles tiram o poder local e aumentam o poder indireto. Ou seja, eles vão dizer, com muitas aspas, que você ainda tem poder porque você ainda vota, né? Agora na Coreia do Norte. A Coreia do Norte deu voto, você sabe, né? Tem eleição na Coreia do Norte. A gente tem um vídeo, se quiser mostrar um vídeo. Vídeo Nunca da viu? eleição. Nunca viu? Eu vi outro dia. Sim. Não sei se a produção vai conseguir achar um grande auditório. Aí, hora da votação, todo mundo levanta a mão, aí o Kim Jong dá uma olhadinha assim, todo mundo com a mãozinha levantada. Você sabe que teve... Acho que foi ano passado, não foi? Que teve aquele congresso do Partido Comunista Chinês, e aí tinha um membro antigo do Partido Comunista Chinês. A gente falou disso outro dia, que fez um discurso de protesto. Porque e que foi retirado. Exato, A gente e ele falou outro sumiu, dia. né? E aí ele sumiu. Depois Sumiu. ele reapareceu, mas naquela hora levaram. Sumiu. Levaram. Não pode ter dissidência, né? Então, Tem que ser 100%, nem 99% pode ser. Eu Não vi se pode. encontra esse vídeo aqui. Ou que eu não sei se seja, eu vou conseguir. ter o teatro do voto não é sinônimo de que existe democracia, né? Ou república. Então o que eles querem fazer é diminuir. Por quê? E isso é um dado interessante, isso é importante que você em casa entenda. A consciência política do brasileiro está aumentando. Se ela não tivesse aumentando, eles poderiam continuar do mesmo jeito que estavam antes. É exatamente porque está aumentando o número de pessoas como você, que em casa está nos assistindo, você que em casa está nos assistindo com seu filho, com seu sobrinho, com o seu jovem, filho jovem, ou a sua mãe de idade. Como está aumentando o número de pessoas, os aproveitadores de plantão aparecem. Isso é uma obviedade. Há 15 anos atrás, se alguém falasse para mim que o povo brasileiro estaria usando o meu rosto para poder iludir senhorinhas para levar para grupo de WhatsApp, eu não acreditaria. Ontem eu vi isso. Ontem eu tive que ligar e xingar o cara até não aguentar mais. O vagabundo me chamou para dar entrevista no podcast dele e aí ele criou grupos de WhatsApp. Eu tenho a prova aqui, ó, a mãe de um dos nossos conhecidos aqui mandou assim, ó. Olha aqui, ó, aceitei o convite do Alan. Aí esse meu amigo virou e falou assim: Alan, você tá criando algum grupo de WhatsApp? Eu falei assim, não, o único grupo de WhatsApp é o grupo da timeline. Aí o vagabundo usou a minha foto, a foto do Gaia, a foto do Nicolas, pra chamar as senhorinhas pra grupo de WhatsApp. É um fenômeno sacana, né? Uma coisa, o cara tá de sacanagem com a minha cara, né? Porque quando é pra ajudar a minha filha, ninguém faz campanha nenhuma. Nenhuma. Agora, quando é pra usar o meu rosto pra chamar as senhorinhas pro grupo de WhatsApp, o nego vai lá e usa. Mas o fenômeno que eu quero analisar é o seguinte: o que nós temos de fenômeno, né? O que nós temos desse fenômeno? As pessoas agora se utilizam do meu rosto, do rosto do Gaia, do rosto do Nicolas, do Bolsonaro, que eram os quatro, né? Era Jair, Nicolas, Gaia e eu. O cara ficava usando ali o rosto da gente para colocar nos grupos de WhatsApp e fazer campanha lá pro podcast dele. Como se nós estivéssemos chamando as pessoas, né? Mas o fenômeno que eu quero analisar é qual? A consciência política está aumentando. É o suficiente? Não, não é. Está longe ainda. Mas está muito maior do que quando nós estávamos começando. Então, se por um lado a gente tem que lutar muito, a gente tem que se indignar, nós não podemos tirar os olhos do fato do quanto já avançamos até aqui. E qual foi a diferença
que nós já alcançamos. Porque se a pessoa precisa usar o meu rosto para chamar as senhorinhas para grupo de WhatsApp, é porque a consciência política aumentou. Concorda comigo? Senão ele estaria usando o rosto... Até dos pilantras, né? Até dos pilantras. E o fato deles quererem mudar para parlamentarismo, presidencialista, etc., é uma maneira de frear o que está acontecendo nesse exato momento no político no Brasil. Ou seja, as pessoas estão tomando uma consciência maior, elas querem participar mais, e aí o aumento da participação do povo está preocupando a elite. A elite que tomou o poder do Brasil. Que aqui em inglês a gente fala establishment, né? Ou seja, a elite, que é o establishment, ela não quer o povo consciente com relação ao aborto, com relação ao porte de armas, com relação à liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de expressão. Eles não querem, porque se tiver liberdade, eles perdem poder. Então, por isso a censura, por isso derrubar canal, por isso prender deputados, por isso prender políticos, jornalistas, porque eles sabem que a ameaça está chegando. Para eles é uma ameaça. Para eles nós somos uma ameaça. Não é que nós sejamos uma ameaça para qualquer pessoa. Nós somos ameaça para pessoas ruins, para criminosos. Mas não tem ameaça como um criminoso oferece uma ameaça. Eles é que são os criminosos. Mas nós não vamos parar não, Lacombe.